Então vamos, gente, agora vai. Boa noite. Vamos torcer para a internet não derrubar. Capítulo 29, a morte. A morte não, morte. Eita, ferro. Vou voltar para cá. Capítulo 101, fonte viva, a cortina do eu. Porque todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo Jesus. Paulo, na carta aos Filipenses. Em verdade, estudamos com Cristo. De ligação com o Pai. Alguém está com o microfone ligado. Em verdade, estudamos com Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem, de que somos cooperadores iniciantes, e observaremos que mesmo aí, em assuntos de virtude, a nossa percentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. A antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. Em tudo e em toda parte, apaixonamo-nos pela nossa própria imagem. Nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos, porque se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhes consagrávamos. Verdade. Nas obras do bem, a que nos devotamos, estimamos, acima de tudo, os métodos e processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender. Porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos quase sem perceber a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldade para oferecer o concurso que nos compete. Se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado que segue conosco em condição de subalternidade, a fim de contemplarmos com volúpia as nossas qualidades nobres no reconhecimento de longo curso a que se sente constrangido. Mas, raramente, concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte, posto pelos desígnios divinos à nossa frente. Em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento dignificante quase sufocado pelos espinhos da ignorância, porque, infelizmente, cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem na experiência do corpo e além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, onde aprenderemos pouco a pouco a buscar o que pertence a Jesus Cristo, em favor da nossa verdadeira felicidade dentro da glória de viver. Então vamos fazer a nossa prece, elevar os nossos pensamentos a Deus e agradecer ao Pai de infinito amor e bondade por estarmos aqui reunidos na noite de hoje para estudarmos mais um capítulo dessa cartilha que nos auxilia a vivermos melhor aqui na Terra. Que Ele possa nos inspirar através dessa falange do recanto da fraternidade que opera no bem a nosso favor na noite de hoje, que nos sintamos confortáveis com o tema e que possamos trocar essa energia com esses amigos para que o estudo da noite
possa fazer cumprir a sua função em nossos corações. Deixar os nossos corações mais amolecidos para enfrentarmos as vicissitudes do dia a dia, compreendendo que a morte é o grande chamado para a vida. Que esses amigos estejam conosco, nos intuindo, nos amparando e despertando em nós aqueles temas que nos são peculiares, para que não percamos a oportunidade na noite de hoje. Mais uma vez agradeçamos a Deus e vamos pedir a licença e a permissão para iniciarmos o nosso estudo. Que assim seja. Então vamos estudar sobre morte. Primeiro, eu gostaria de fazer uma consideração antes da gente entrar no tema, que é a seguinte. O livro, a obra Pensamento e Vida, ela é uma obra que ela fala para o indivíduo. Todos os temas que Emmanuel traz aqui, eles conversam diretamente com a nossa existência, em particular. Quando a gente estudou quando a gente estudou o capítulo da associação, da sugestão, que a gente percebeu como funciona o mecanismo do pensamento, a gente trouxe bastante a figura do outro, porque a gente precisava dessa figura do outro para a compreensão dessa dinâmica das ondas, de como funciona o pensamento, vai para cá, vai para lá, né? O que que você atrai, o que que você emite. Só que a maioria dos temas falam de questões da nossa intimidade. E quando a gente vai estudar sobre morte, naturalmente, o nosso pensamento ele vai lá nos nossos entes queridos, ou vai lá nas pessoas que a gente tem relacionamento, é natural. Só que Emmanuel faz uma abordagem aqui e ele não leva para esse caminho, não é esse o raciocínio do tema aqui. Então, o que a gente precisa buscar? Buscar a compreensão do tema morte para a nossa intimidade. Como a gente vai se relacionar quando se der a nossa morte? O desenlace nosso. Aí, depois que a gente sedimentar essa questão do nosso desenlace, aí a gente pode partir para essa análise. Com muito critério, por quê? Naturalmente, a gente vai julgar aqui esse tema de acordo com a nossa lente, voltada para a nossa vida, e se a gente pegar esse conteúdo aqui e ficar refletindo sobre a vida do outro, que porventura já tenha feito a passagem, a gente pode cometer um grande equívoco, porque a gente vai estudar temas aqui que são... eles vão falar sobre as nossas experiências, sobre as nossas criações mentais, o que acontece quando a gente morre, com as nossas... Como que se dá esse processo quando a gente chega lá. Não de modo aprofundado, porque é só um capítulo, né, para a gente ter uma noção aqui, não, a gente não vai aprofundar em morte, não vai pegar Leon Denis, não vai pegar nada. É só essa visão. Só que se a gente pega essa visão e aplica na vida do outro, a gente vai estar julgando a vida do outro. Nossa, que será que fulano, então, onde será que fulano está, né? De acordo com isso daqui, onde será que ele está? Então, não vamos partir para esse lado. Vamos voltar realmente o pensamento e a ideia para a gente. Aproveitando a oportunidade, né, que a obra nos traz, esse capítulo, e já no finalzinho, que a gente percebeu que tem uma sequência, né? A gente pode abrir aleatoriamente, mas ele tem ali uma sequência de fatos, então a morte chegar no penúltimo é bem interessante, né? Se ela não chegou no último, é porque realmente a morte não é o fim. Então, vamos lá.
Emmanuel começa assim: sendo a mente o espelho da vida, que está lá no prefácio, né? Falando sobre a mente, que é o espelho da vida, entenderemos sem dificuldade que na morte, esse espelho, né, da mente lá, vai prevalecer o quê? O que esse espelho, então, vai refletir? Quando da morte? O que a mente vai vincular quando chegar à morte? A mente na vida é o espelho, ela reflete o que está na vida. E o espelho da morte? O que ele reflete? Ele vai refletir as imagens mais profundamente gravadas. Porque quando a gente está em vida, a nossa mente, estamos aqui, né? Estamos produzindo material o tempo todo, pensando, pensando, pensando. E isso é dinâmico. É dinâmico. Agora, quando a gente tem o desenlace, a gente passa um período vinculado a essas imagens mais profundamente gravadas. Então, existe um período, quando a gente desencarna, que a gente vai ficar vivenciando essa bagagem. Não todos os pensamentos, porque a gente não vai lembrar de tudo. Mas esse espelho vai refletir essas imagens que foram mais profundamente gravadas. E aí, o que a gente tira aqui desse primeiro parágrafo? Que quando a gente está em vida, nós temos os nossos pensamentos diários e esses pensamentos, embora eles, por exemplo, aqui a gente está absorvendo o estudo, estamos todos atentos ao que Emmanuel está trazendo. Só que, ao mesmo tempo que a gente está aqui, tem um negócio no pano de fundo rodando, outros pensamentos rodando ali. Então, tem hora que a gente está plenamente concentrado na mensagem de Emmanuel, tem hora que a gente foge, vai lá para o acontecimento de outro dia, tem hora que a gente vai lá para o futuro, para aquilo que vai acontecer. Então, isso é um movimento muito grande que a nossa mente é capaz de fazer. Então, durante a nossa vida, nós temos várias marcas, e essas marcas que são gravadas na nossa mente, elas ficam, tudo fica, porém, existem as que ficam mais profundamente gravadas, e são essas que vão ficar vibrando ali, reverberando no momento do nosso desenlace. Lá no livro Voltei, tem esse momento, né, que é um livro que trata ali pontualmente do desenlace, como funciona tudo. Então, lá tem, você escuta, né, você está ali presente, alguns estão ali presentes no momento do desenlace, então você escuta as vozes, você escuta os médicos, se for num hospital, você ainda está lá, as pessoas estão velando aquele corpo, você tem aquele registro, e depois daquilo você fica, então, com aqueles pensamentos que foram mais profundamente gravados. As coisas do dia a dia que vão acontecendo, muitas delas são rotineiras. Então, não é a maioria que vai ficar nos movimentando lá no período que a gente estiver ainda vibrando, né, nessa energia dos pensamentos, porque isso é só um período, Emmanuel fala aqui. Não é todo o momento que a gente está na erraticidade. Não, lá a gente tem outras atividades. Mas ele fala ali do período pós-morte do corpo. E aí ele avança, ele fala que aqui, então, quando existe o desenlace do corpo físico, a gente fica aprisionado, entre aspas, tá? Aprisionado ao corpo durante... É como se a gente ficasse aprisionado ao corpo durante o sono. Sabe quando a gente dorme? A gente dorme
aí a gente vai acordar no dia seguinte, né? Suponhamos que esse acordar no dia seguinte seja o desencarne. Aí a gente vai acordar, não existe um apagão, você não apaga o que aconteceu para trás, você continua com tudo aquilo ali. Então, quando a gente desencarnar, vai ser assim, a gente vai dormir, vai acordar, vai ter esse acordar, não é assim estanque, tá? É só o mecanismo, para a gente entender só o mecanismo. A gente vai acordar e a gente vai estar com aquela memória. Aquela memória ali vai estar, ela vai estar presente. Então, ele fala, quando, então, do desenlace do corpo físico, a gente fica aprisionado ao corpo, como se a gente estivesse preso. Por quê? Porque essas criações mentais tão profundas, elas nos prendem a essa existência aqui. E aí é óbvio que, dependendo do tipo de marca que a gente vai gravar na nossa memória, é o que vai dar o tom dessa vibração, se ela vai ser positiva ou não. Depende da qualidade dos nossos pensamentos, né? E por que que isso acontece? Por que que a gente fica vinculado a essas criações? Porque Emmanuel fala que esses pensamentos que a gente tem durante a vida, aqui, nesse tempo que a gente está aqui, eles são pensamentos vivos e se movimentam. Então, o nosso pensamento, ele é realmente material. Ele tem uma tonalidade, ele tem cheiro, ele tem, né? Ele é substancial. Então, não tem como a gente achar que vai desencarnar, porque a gente não tem o corpo físico, essas criações mentais vão desaparecer, não vão. Até que a gente passe por esse processo de limpeza e desligamento, a gente ainda vai ficar sendo guardado, né? A gente vai ter esse período aí sob essa quantidade de pensamentos. Avançando, todas as conquistas do espírito se efetuam na base da repetição. Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, isso está antes dele explicar o que ele quer dizer com isso. E antes de eu ler, então, eu falei assim, gente, o que isso tem a ver com morte? Aí, óbvio que tem a ver. Então, o que Emmanuel traz aqui? Essas conquistas que são recapituladas, igual quando a gente vai para a escola, que a gente aprende lá o português da primeira série, é igual lá do mestrado, é a mesma coisa, é sempre a mesma coisa. Se a gente pega uma especialização, você vai lá, eu vou fazer uma pós-graduação, você estuda 2 anos, você se aprofunda em um tema, então você repete muito daquela mesma coisa. A gente aqui, para se desenvolver, a gente está sempre passando por esse processo de repetição, de recapitulação. Aí o que ele fala? Que essas lições que são repetidas, elas são repetidas para que a gente se desenvolva nessa área. Por quê? Se a gente ficar abrindo muito, a gente perde profundidade. A gente vai virar uma pessoa que sabe um pouco de tudo e no final não sabe nada, né? É tudo muito raso. Então, o que ele traz? Que quando a gente vai escolhe uma profissão, por exemplo, a gente estudou lá vocação e profissão. Quando a gente escolhe uma profissão vinculada àquela vocação, você vai se especializar naquele tema, você vai ficar bom naquilo, você não vai precisar saber de outras coisas, você precisa ficar bom naquilo que você está se propondo a fazer, e para que você fique bom naquilo, você precisa repetir a lição, gravar, até que você fique bom. Aí ele vai e traz, então, esse raciocínio da repetição, ele traz para cá. Ele fala do estudante, né, do profissional, que a gente, então, vai fazer essa recapitulação, ele chama de reflexão mental sistemática. A gente está o tempo todo refletindo em cima daquele tema. E ele traz
ideia para a questão da morte. Então, o que a morte tem a ver com isso? O que a morte tem a ver com isso? A morte segue esse mesmo princípio, que é a produção a partir daquilo que imaginamos. Então, a gente está aqui na vida, refletindo, pensando, imaginando um monte de coisa. Se a gente pegar do tempo em que a gente despertou para a vida, né, que a gente começou a buscar as coisas a partir de uma intenção, até lá no final, a gente meio que busca sempre a mesma coisa. Não tem muita alteração, né? A gente está sempre ali, a gente não quer hoje ser uma coisa, amanhã a gente quer ser outra, não. A gente está meio que afunilando aquilo e está pensando nessa coisa. Então, a nossa trajetória aqui, com essa produção desses pensamentos vinculados a essa coisa que a gente busca, é o que vai dar o tom da repetição da lição aprendida, quando a gente fizer o desenlace. E aí, quando eu escolhi aquela página Cortina do Eu, ela fala muito das nossas buscas. Quando Emmanuel traz lá que a gente até, quando a gente está querendo fazer o bem, a gente está querendo se projetar, isso é muito difícil, né, da gente ouvir, da gente ler, da gente introjetar isso, mas é preciso. É preciso para a gente amadurecer diante desse processo. Porque se a gente não aproveita, por exemplo, essa lição que Emmanuel traz, quando a gente for passar por esse processo, que ficar esse negocinho no pano de fundo rodando, o que vai rodar lá? Vai rodar essa necessidade de projeção do eu. Vai rodar essas nossas buscas, porque lá não tem ego. Lá não tem ego, lá é self, lá é espírito, sem corpo, sem influência. Então não tem aquela meia-culpa que às vezes a gente faz aqui, né? Tentando se justificar, porque a nossa mente é um fenômeno. A gente consegue estar certo naquele item que a gente está totalmente errado, totalmente equivocado. A gente manda um comando, mente, vamos lá, eu preciso de uma resposta automática agora, eu preciso estar certo nisso. Aí você rapidamente faz uma justificativa e verbaliza aquilo. E você acredita. Você acredita naquilo. Inconscientemente, às vezes consciente, mas a maioria inconscientemente. Só que quando a gente faz a passagem, não tem inconsciente. É tudo consciente. É tudo transparente. Então o negócio vem rasgado. Por que às vezes existe esse tormento, né, que Emmanuel fala aqui, que a gente ou fica num processo meio que de alucinação, quando a gente se dá conta disso tudo, ou dependendo do teor dos nossos pensamentos, a gente vai só realmente fazer uma passagem e vai tranquilo. Por que a gente fica, às vezes, nesse tormento? Por causa das nossas buscas. Então, Emmanuel traz uma frase aqui que eu achei muito legal, que ele fala que esses ensinamentos, por exemplo, a gente faz uma graduação. Quando a gente pega o diploma, o que esse diploma significa? Ele é um pergaminho confirmativo do tempo das recapitulações. Então, o diploma é a confirmação de quantas vezes você repetiu aquele tema. Olha que fantástico isso, né? Então, eu tenho lá um diploma de comunicação social graduada em jornalismo. O que esse diploma quer dizer para mim? Quantas vezes eu repeti aquela lição em 4 anos para me dar aquela confirmação ali. Então, você repetiu, você recapitulou essa lição tantas vezes, toma aqui seu diploma, você conseguiu. Você cumpriu a meta da recapitulação, é isso. E a morte é uma certidão das experiências repetidas. Então, quando a gente morre, o corpo, óbvio, né? Mas vamos trazer o raciocínio. Então, quando a gente morre, o que significa essa morte? É um diploma, é uma certidão. Você repetiu todas as lições, você já recapitulou todas as lições, toma aqui seu diploma. Os que se antecipam não entram
nessa classificação aqui. Esse estudo da morte é para a morte naquele tempo do planejamento, do que acontece de planejamento. Coisinha certinha ali. Então, a gente recebe um diploma. Recapitulamos, fechamos a nossa lição. Agora, às vezes, a gente recebe uns diplomas na faculdade, por exemplo, as aulas que a gente mata, aqueles que a gente passa batido, vai no diploma também, não vai? Claro que vai no diploma. Não repetiu? Não repetiu a lição. Então, quando a gente morre, esse diploma ele vai contendo essas lições que também a gente deixou passar, chutou o balde, já botou para a próxima pós-graduação. Nessa aqui eu vou aprender, na próxima ficou na média. Tirou ali, passou debaixo da mesa, mas ganhou o diploma. Né? Então, não significa que, porque a gente ganhou o diploma, que a gente passou de ano. Não nesse grau aqui, né? Para que a gente realmente alcance aquela substância do diploma, a gente precisa se dedicar, a gente precisa estudar, a gente precisa ter atenção às aulas. Não podemos matar as aulas, não podemos fugir às lições. E o que acontece muitas vezes na nossa vida? A gente deixa passar. Alguns temas a gente deixa passar. E aí o que acontece na próxima encarnação? A gente volta para aprender aquilo, porque vai precisar aprender. A vida não dá improviso, nem a existência. A vida é eterna. A existência, encarnação, 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 é uma existência. A existência não dá improviso. Às vezes, na escola, até a gente estava conversando sobre isso hoje, na pandemia, o negócio está meio que deixando passar. Vamos deixar passar para ver se vai, vamos dar aquela empurrada, porque realmente tem uma perda? Tem uma perda, claro que tem. Ninguém estava preparado para isso, para esse ensino, né? Tem uma perda, ainda mais os menores. Tem uma perda gigantesca do início ali do processo, né, da educação. Então, vai meio que empurrado. Só que, uma hora, esse tema que foi empurrado, ele vai ser exigido. Ele vai ser. A gente pode recuperar isso lá na frente. Por exemplo, os menores que tiveram a perda da socialização, que é super importante nesse período, né, de 4, 5, 6 anos, ali da virada, da alfabetização. Então, eles vão perder. Mas olha o que eles já ganharam. Né? Ganharam também. E essa perda, eles vão recuperar lá na frente. Em algum momento, isso vai ser recuperado, porque tem que recuperar. Aí pode não recuperar nessa encarnação, na outra não vai ter esse período de pandemia, né? Porque não acontece assim, então, né? A pessoa encarnar, encarnei na pandemia, encarnei na Guerra Santa, encarnei, só encarna só nos racha. Aí fica difícil, né? Eu acho que não é muito assim. Então a gente vai que meio, né? Pega umas tormentas aqui, passa umas 10 encarnações, aí pega outra. Então, assim, uma hora ele vai recapitular. Então, a gente tem perdas e ganhos. O mais interessante é a gente observar o que a gente está fazendo da nossa vida. Porque quando a gente fala de morte, igual ele está falando aqui, a morte, então, ficou simples agora, né? A gente sabe que é um diploma. Ele tem uma frase aqui que é fantástica, fantástica, ó. Morrer, o que significa morrer? Emmanuel fala. Isso aí. Então, você está ganhando. Você imaginou na sua vida que você ia ser alfabetizadora? Nunca se programou para isso, né? Então, está ganhando. Em um lado a gente perde, no outro a gente ganha, né? E assim a gente vai nessa balança aí. Então, Emmanuel fala, ó, morrer significa penetrar mais profundamente no mundo de nós mesmos. O que é a morte? Penetrar mais profundamente
no mundo de nós mesmos. Por quê? Quando a gente desencarnar, serão nós e os nossos pensamentos só. Não vai ter a figurinha do outro para fazer essa troca, para fazer o balanço, para fazer. Não vai ter. Por isso que a gente precisa cuidar agora dos nossos pensamentos, para quando chegar esse momento, a gente ter equilíbrio, saúde psíquica, para passar por essa fase. A gente pode começar a fazer uma experiência durante o sono, perceber como a gente acorda depois de uma noite de sono. Quais são os primeiros pensamentos que passam pela nossa mente quando a gente acorda? Geralmente, esses primeiros pensamentos é o que dão a tonalidade do resto do nosso dia. Se eu acordei com tranquilidade, pode até acontecer umas brabeiras no meio do caminho, mas você vai. Agora, se você já acorda agitado, você imprime aquele ritmo no seu dia. Você passa o dia agitado, é difícil te acalmar. Às vezes, uma coisa que era simples, você já está em ebulição, aquilo você faz daquilo um tormento. 50 tons de quê? Não estou vendo aqui. Exatamente, nublou. O tempo nublou. Pronto. E esse tipo de pensamento, essa forma, é a mesma. Aqui vai ser um espelho do momento em que a gente estiver lá, experienciando esse transe do desenlace do corpo. Então, a morte sendo esse convite para a gente estar mais profundamente em nós, a gente não precisa esperar a morte chegar. Se a gente se preparar agora, todos os dias, a gente se preparar, a gente vai chegar nesse momento com muita tranquilidade. Que a gente vai chegar, não tem como. Todos os temas que estão aqui nesse livro, a gente vai passar por eles. Todos. Como? Depende da gente. Depende do que a gente está escolhendo. Então, a morte, ela é um fenômeno doloroso quando a gente faz a projeção para o outro. Quando a gente projeta a morte na nossa intimidade, o que muitas vezes passa assim, pelo menos para mim? Uma agonia de não saber quando, de não saber como, né? De saber se vai doer ou não, se vai ser uma morte trágica. Coisas assim passam pela minha cabeça. Mas quando a gente começa a estudar, principalmente depois desse estudo aqui, as criações mentais sobre a morte, elas ficam mais tranquilas. Porque a gente sabe o que vai acontecer. E a gente sabe que a gente vai precisar passar. Todo mundo passa. É a única certeza que a gente tem. Enquanto a gente está vivo, depois que nasce, é que vai morrer. A única. Todas as outras são possibilidades. Todas. Todas. A única certeza que nós temos, depois que a gente nasce, é que a gente vai morrer. Então, o que a gente faz com essa certeza? Aí, olha só como é que nós somos ainda bem que a gente está na evolução, né? A gente se preocupa com tudo que é incerto. E o que é certo, a gente deixa para lá. O que a gente deveria se preparar, que era o quê? Viver bem. Ocupar todos esses temas que são da vida cotidiana com vistas a esse momento. Não é ficar pensando assim, não, eu vou fazer isso porque quando eu morrer, isso que eu estou falando, não. Mas é a gente ter consciência de que a gente precisa viver bem. Porque a gente vai morrer. Então, quando chegar o processo, a gente vai estar tranquilo. Mas não,
os nossos pensamentos, eles são vinculados às coisas materiais, a essa busca. E aí, o que acontece? A gente desencarna, a gente pensa em quê? Na casa que deixou, na herança da Jaqueline, que não sei se já fez o testamento. A gente fica pensando nas coisas materiais que a gente deixou aqui. Por quê? Porque era isso que passava na mente. Era isso. O que mais? O marido que eu deixei, né? Os filhos, como é que ficarão? Os filhos, tudo bem. O marido, não, lá, o marido está lá. Mas os filhos, não. Os filhos, não sei. Brincadeira. Mas a gente fica pensando nessas coisas, principalmente nas coisas de posse. As contas. Meu Deus, não paguei fulano. Né? Ou então fulano não me pagou, que é pior. Né? Ficou me devendo, olha lá, vai usar o dinheiro que tinha que me pagar, olha lá, ó, vai comprar brigadeiro, não é? Então, são essas coisas que passam na nossa mente. E as obras estão aí, né? André Luiz narra com profundidade vários processos desses, do que se passa. Ele próprio, em Nosso Lar, vivenciou isso. Quando foi visitar a casa dele, foi direto para o umbral de 0 a 100, igual Ferrari. Chegou lá, umbral. Por quê? Porque ainda estava vinculado na matéria, não transcendeu. Era o que passava na mente dele. Depois que ele transcendeu, nunca mais passou por aquela experiência. Fazia as visitas com tranquilidade, ajudava a filha. Então, nós precisamos cuidar, hoje, dos nossos pensamentos, principalmente por isso. Por quê? Lá no começo do livro, o que ele fala? O nosso pensamento cria a vida que procuramos. Então, a nossa vida, hoje, é uma criação daquilo que nós plasmamos no nosso pensamento. O que a gente imagina é o que é. Está aqui em algum lugar que eu vou achar. Segundo o mesmo princípio, a morte nos confere a certidão das experiências repetidas a que nos adaptamos. Então, nós vamos tendo experiências repetidas. Por exemplo, um trabalho. Você trabalha 15 anos na mesma empresa. Então, aquilo ali gerou uma experiência. Todos os dias, imagina, todos os dias você indo e voltando para aquele lugar, indo e voltando, indo e voltando. Uma tarefa que você exerce todos os dias. Ah, você passou lá. É o quê? Você tem Você tem coleção de caixa d'água? Senhor, tá vendo, gente? Eu, quando era adolescente, eu tinha coleção de cristais. Não tinha coleção de caixa d'água. Eu colecionava pedras e palito de picolé. Eu devo ter passado muita sede. Passou sede. Passou, só pode. Ela era do deserto lá, da turma lá, do pessoal lá. Segundo o... Como diz o outro, é sério esse bilhete? É sério esse bilhete. Bilhete. Cadê a Rê? Eu tô vendo a Rê. A Renata Bilhete. tá grande aqui. Ó, a morte nos confere a certidão das experiências repetidas a que nos adaptamos, de vez que cada espírito, com E maiúsculo, cada um de nós, mais ou menos, se transforma naquilo que imagina. Gente, eu não sei como bate isso aí para vocês, mas aqui o negócio é feio. Então, assim, a gente fica na nossa mão. Não dá para culpar o vizinho, não dá para culpar a herança genética, não dá para nada. É a gente com a gente mesmo. Porque a única fatalidade é a morte. Todo o resto somos nós. O que a gente imagina? Ah, eu fui criada assim. Muda, você é adulto, altera o seu gosto.
altera o seu destino, altera a sua programação. Síndrome de Gabriela no espiritismo não tem. Não vai morrer assim, só se quiser. Só se quiser. Ah, porque minha mãe... Sua mãe nada. Sua mãe não vem, não. Sua mãe sem historinha, sem mamãe. Aqui é o que você imagina. O que que passa na sua cabeça? É o que é. É o que é. É o que está sendo projetado. O pensamento, ele plasma, ele tem forma. E a gente atrai as circunstâncias de acordo com o que a gente pensa. Então, tudo isso aí somos nós. E aí, aquele dia, a palestra do Marlon, que ele falava sobre o pensamento medieval, aquilo me chamou muita atenção. Muita. Que a gente hoje ainda, muitas vezes, faz comparação com aquele tipo de pensamento lá daquela idade. A gente não precisa mais carregar chicote. Não precisa. E muitas vezes, o que a gente não... A gente tem medo de imaginar uma vida maravilhosa. Por quê? Porque a gente acha que a gente tem muita conta para pagar. Uai! E quem... Provas e expiações, alguém tem dúvida de que tem conta para pagar? Claro que temos. Claro que temos. Mas, se a gente pensa com esse conteúdo aqui, estruturando o nosso raciocínio para o que é bom, para o que é belo, para o que é justo, e ainda assim imaginamos uma vida boa, uma vida confortável, uma vida de alegrias, por que não? Se não vier, tudo bem, aceito resignadamente. Já entendi o recado. Agora, a gente não pode colocar a responsabilidade dessa criação para outros. Tudo aquilo que é criado é a partir do nosso pensamento. Então, o que a gente precisa fazer com esse conteúdo? Começar a mudar o que a gente pensa, a forma como a gente pensa. Porque aí, quando chegar no momento do desenlace, o que vai passar? Essas experiências que estão sendo gravadas. Existem muitas experiências que já estão gravadas, porque esse estudo chegou para nós agora em 2021. A partir daqui, de hoje para frente, como a gente falou desde o primeiro estudo, que é sempre de hoje para frente, a gente tem as ferramentas para mudar essa história. Por quê? Se a gente não conseguir muita coisa nessa encarnação, a próxima vai ser só maravilha. Por quê? A partir de agora, pelo menos débito eu não vou criar. E se eu tiver que recuperar, vai ser só do passado. Então, a gente vai fazendo a alteração do programa agora. Não é porque o barco começou meio sem rumo e direção que ele vai ter que terminar a jornada dele assim. Não. Agora a gente já tem leme, já temos vários recursos para navegar. Não ficaremos sem tempestades, de forma alguma. Tudo isso virá. Com certeza virá. Porque a gente precisa passar por essa experiência, né? Mas como a gente vai passar, essa é que é a grande sacada. Porque a gente vai passar. Ainda não dá para ser só sombra e água fresca. A gente ainda tem muita coisa para poder depurar. Só que, quando a gente fala assim, parece que então que a gente tem que sofrer e que isso precisa ser doloroso. Não. Não precisa. Não precisa. Depende do que está aqui e do que eu jogo para cá. Porque quando eu sinto de verdade, pegando aquela página da cortina do eu, se a gente não se identificasse, isso que eu estou vendo, botando todo mundo no mesmo negócio, né? Se a gente não... Salvo os anjos, como diz Haroldo, salvo os anjos que estão aqui nos assistindo, todo o resto.
se a gente não se identificasse com aquela página, a gente já teria plenamente condições de entender as dificuldades e não se identificar com essas dificuldades. A questão é que a gente ainda se identifica, porque ainda tem uma energia vinculada a essa criação que a gente pulou, matou a aula. Entendeu? Matou a aula, não adianta, uma hora o tema volta. Ele volta. Pode não voltar nessa prova, volta na outra. Ele vai voltar, né? A gente vai precisar passar nessa prova. Colou. Se colar, então, ferrou. Se colar, danou. Então, beleza. Quando a gente chegar lá, no momento do nosso desenlace, é como se saísse um extrato bancário. Tá lá, ó. O que Emmanuel fala aqui? 1 minuto de silêncio para esse extrato bancário. A morte extrai a soma do conteúdo mental. Não precisa nem ser extrato bancário, não. Pode ser o WhatsApp. Abre lá o WhatsApp, a tela do WhatsApp. Quando chegar lá em cima. Ou lá embaixo. Depende onde a gente for. Abre lá. Vai dar o áudio de 5 minutos. Vai aparecer lá, Renata não escutava áudio de 5 minutos, nem quando o WhatsApp mandava aumentar em 2x. Não escutava os coleguinhas. Vai estar lá no meu extrato bancário. Então, ele aparece lá. Desencarnamos. Extrato das somas, tudo que passou pelo nosso pensamento. Vai ter lá. Vai fazer um balanço para saber a nossa região. E, gente, esse extrato não é ninguém que vai fazer. Somos nós. Vai ter o Faustão para nos ajudar? Pô, Fausto, passou um filme na minha cabeça agora. Não sei se vai ter o Faustão, mas que vai passar o filme, vai. Vai passar. Então, esse saldo energético, porque às vezes a gente não vai lembrar das experiências com clareza, porque é um torpor sem Faustão. É um torpor. Então, às vezes a gente não lembra com clareza, mas a energia vem. E é essa energia que vai direcionar para onde a gente vai. Se a gente vai para o céu ou se a gente vai para o inferno. Vamos fazer a leitura para a gente entender o que é céu e o que é inferno. Se esse conteúdo é o bem, teremos a nossa parcela de céu, correspondente ao melhor da construção que efetuamos em nós. Porque quando eu saio de mim para fazer aquela ação no bem, é o sair de mim para fazer a ação no bem, não é o que o outro recebe, é o que saiu de mim. Se esse conteúdo é o bem, teremos a nossa parcela de céu correspondente ao melhor da construção que efetuamos em nós. E se esse conteúdo é o mal, estaremos necessariamente, olha essa palavra, necessariamente, detidos na parcela de inferno, que corresponda aos males de nossa autoria. Até que temos aqui uma luz no fim do túnel, até que se extinga o inferno
de purgação merecida, criado por nós mesmos na intimidade da consciência. E aí, esse processo de purgação que a gente vai passar essa leitura dos nossos pensamentos. Então, nós estamos aí no Setembro Amarelo, né? Temos as leituras sobre os irmãos que passam pelo desencarne através do suicídio. Eles ficam rememorando aquele tema. Quando a gente desencarna de forma natural, esse processo ele tem um período. Mais ou menos, vai depender da gente, né? Desse processo de purgatório, que é muito individual, é o tempo em que a gente vai se sentir em condições de se liberar dessa energia. Esses irmãos, eles têm esse tempo ampliado. Por quê? Soma o quê? A culpa. Esse elemento é característico, né? Da gente, às vezes, aqui, as nossas criações mentais, durante a vida, a existência. Quando a gente se sente culpado, alguém consegue deixar de pensar no tema que está ali? Não consegue. Enquanto você não resolve, enquanto, né? Você fica ali, ó, aquele processo. Então, essa culpa. E como é que a gente, né, foge? Como é que a gente resolve isso? Entrando em acordo com a lei. Tudo que foge à lei de amor e à lei de progresso, sem a renovação e a sublimação, gera esse, Emmanuel fala, enquistamento mental. O que é isso? A gente desencarna, então, ó, erramos, não tivemos uma boa experiência. A gente desencarna, passa a experimentar aquilo que a gente imaginou durante a vida na Terra, lá quando a gente desencarnar. Então, quantos irmãos, às vezes, voltam para as casas em que viviam e ficam ali, né, presos? Por quê? Era aquilo que rondava o seu pensamento. Era aquele o desejo, o grande desejo. Então, quando a gente vincula o nosso pensamento a essas coisas mais espirituais, entendendo que a vida material é importante, mas que é meio para que a gente realmente, né, se eleve, como diz Joana, faça o planar no momento do desenlace, a gente precisa cuidar do que a gente está pensando todo dia. A obra, né, ela vai terminando agora, a gente vai falar sobre o amor. Ela, quando a gente chega nesse capítulo da morte, a gente percebe que todos os outros temas, eles são concatenados para que a gente entenda o que a gente precisa fazer nessa existência. Todos aqueles temas ali. Para quando a gente chegar nessa hora aqui, a gente tenha feito o deverzinho lá. Se a gente já sabe que as circunstâncias são atraídas por nós, é só a gente colocar à prova, gente. Vamos colocar à prova. Eu duvido que a gente não vai ter uma resposta positiva se a gente se colocar à prova. Faz um teste. Emite um pensamento, ao invés de ficar pensando naquele negócio que está ruim, muda, pega uma coisa, que a nossa vida, né, tem várias áreas. Pega uma coisa de uma área e repete aquilo para o bem. Repete. Eu duvido que a vida não vai dar uma resposta positiva. Claro que vai, porque o nosso pensamento atrai o que a gente está emitindo. A partir dessa validação, a gente começa a mudar a nossa história. Precisa persistir.
Porque não vai ter como a gente botar a culpa no coleguinha quando chegar nessa hora. O extrato é individual. É individual, não tem como compartilhar. E nós mesmos que iremos fazer esse balanço. Então, é tudo com a gente. O pensamento que a gente tem aqui, quando a gente desencarnar. A gente tem assessoria? Claro que tem. Enquanto a gente está aqui, a gente tem também. Eles não estão aí nos assessorando o tempo todo? Estão. Mas eles interferem? Interferem nos nossos pensamentos e atos. Mas a gente só faz se a gente quiser. Então, a hora da ação, quando a gente faz, somos nós. Somos nós. Então, se eles nos ajudam, interferem aqui, eles vão nos ajudar a interferir nesse momento também. Mas não tem como tirar o pensamento da gente. Não tem. Então, a gente fica sob essa energia mental. Por isso que a morte é um grande chamado para a vida, quando a gente começa a estudar sobre isso. E não dá para a gente fazer as comparações de quando é um ente querido, porque o ente querido, quando ele passa pelo desencarne, aquilo para nós é para a gente passar pelo campo do sentimento, não é pelo campo da razão, da racionalidade. Da razão até é, mas da racionalidade não. É para a gente experimentar o sentir, quando a gente não tem mais, né, aquela pessoa ali junto. E aí a gente vai fazer o nosso balanço, a gente faz, né? Poxa, quanto tempo perdido, nossa, quando... Não. Esse mesmo balanço que a gente faz quando essa pessoa faz a passagem é o que a gente vai fazer. Só que aprofundando em nós. Morrer significa penetrar mais profundamente no mundo de nós mesmos. Aí a gente pega aquela cortina do eu, lê, tira os pontos onde a gente está se identificando mais, cria um projeto. Vou mudar agora. A partir de amanhã, toda vez que eu tiver aquele pensamento, que a gente vai ter. Por quê? Porque é repetição. Se algumas coisas não estão dando certo, é de tanta gente repetir. Então, não vai ser um dia, vai ser uma tentativa. Terá de ser muitas tentativas. Então, mas com um projeto, um negócio sério, dá certo. E aí, a hora que vier aquele pensamento, a gente... Pode ser depois que falar, não tem problema nenhum. Se identificar depois, já está identificado, já é um passo. Melhor do que arranjar um mecanismo para a mente justificar o erro. Já é um avanço. E assim a gente vai. Para que quando chegar esse momento, a gente consiga fazer esse extrato, esse balanço de forma mais calma, mais tranquila. Porque não chegaremos anjos, chegaremos lá como estamos aqui. Como a gente dorme, que pensamentos nos rondam no momento de dormir, como a gente acorda, que pensamentos acordam conosco. É isso. É essa dinâmica aí, de dormir e de acordar, que é o que é a chave. Porque durante o dia a gente está na rotina. Está na rotina. Agora, quando eu estou sem nada para fazer, o que é que eu penso? É esse pensamento que a gente tem que vigiar. Porque é esse aí que é o perigoso. Se a gente não der sentido e direção para ele, ele vai começar a atrair as coisas que a gente, no consciente, não quer. Mas o inconsciente está lá chamando por aquela circunstância para resolver. Então, nós precisamos de duas coisas. Criar esse projeto para que a gente não caia nessa alucinação, né, de ficar... enquanto estamos vivos ainda, né, não falando da morte em si, mas aquela coisa diária de ficar pensando rotineiramente as mesmas coisas vinculadas à matéria, né, passarmos esse campo do pensamento para as coisas mais espirituais, buscando olhar as nossas intenções quando a gente vai agir no campo material e nos ajustarmos à lei, mais uma vez. Mais uma vez, o convite é se ajustar à lei. Porque quando a gente está em desacordo com a lei, a gente sofre.
os nossos pensamentos, quando estão desajustados, eles vão procurar situações para se ajustar. E esses problemas que chegam é para a gente se ajustar. Só que a gente não precisa se ajustar só pelo problema. Essa que é o negócio. Só que a gente está lá no medieval, entendeu? Achando que precisa salvar o pessoal no fogo. Não, gente. Não mais. Não mais. Agora, o Zé Cláudio falou um negócio semana passada, né? Na palestra, semana retrasada, passada, que eu achei muito interessante, que ele falou que a gente não é projeto de Chico. Então, a gente precisa se preocupar que a gente vai chegar lá, eles vão cobrar da gente como eles cobram de Chico. Não vão. Claro que não. Eles sabem quem nós somos. Eles sabem o que a gente pode dar. Então, dentro do que a gente pode dar, a gente está fazendo? Essa é a pergunta. Para a gente chegar lá na hora do balanço. Não ser aquele programa louco, né? Balanço geral. Ser um programa mais light, uma coisa mais fluida. Porque a dificuldade, gente, a gente vai ter, né? Claro que vai. Só que o que define é exatamente o que a gente faz. Da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme. E às vezes porque a gente já, por exemplo, eu já vivi 40 anos. Só aprendi agora. Não tem problema nenhum. Problema nenhum. Está em tempo. Sempre há. Sempre há. Se eu ainda estou aqui, ainda há tempo. Se eu não tivesse, ia ser na próxima. Se tiver um dia, e eu fizer nesse um dia o que eu tenho que fazer, tá tudo certo. Tá valendo. É Tá como valendo. você acabou de falar agora há pouco. Você tem 40. Se você for viver 80, você tem mais 40 no lucro, não é? 40 fazendo, errando menos, né? Procurando ser menos pior. Então já está no lucro. Exatamente, né? Exatamente. E é isso. Partiu ajustar na lei. Semana que vem, não percam, porque será épico. Falaremos de amor. Já comecei a fazer, vai ficar muito bom, hein? A galera tá empolgada aí. Comentários? Ninguém. Calma, gente, relaxa, tá? Agora acabou. Semana que vem acabou. Sem pressão. Botar uma musiquinha para a gente fazer a prece. E a gente não encerra, porque a Rê quer dar um recado. Só vou encerrar a gravação. Só um minutinho. Agora estou tranquilo morrer, né, gente? O que vocês acham? Está tranquilo? Tranquilo e tenso. Tranquilo e tenso. Ué, gente, não está tocando. Agora nós já ficamos na dúvida, entendeu? Está tranquilo? Para lá ou vir para cá, entendeu? Nós já estamos assim, com essa dúvida cruel. Antes a gente tinha medo de morrer. Agora nós já estamos repensando se não é melhor ir ficando por aqui, entendeu? Porque, tipo assim. Não vai ter jeito, Agora vai ter que ir. Tá tranquilo. Agora o pensamento fica assim, tá tranquilo, tá apavorado. Tá tranquilo, tá apavorado. Mas aqui vai ter que ir.
Desse jeito. Não tem jeito, a gente vai ter de ir. O bom é que ir com consciência é melhor. Por mais que a gente esteja apavorado diante do conteúdo, a gente erra menos. De fato, a gente erra menos. Porque teve um dia que a Keila me deu um exemplo da questão da lei. Nunca mais vou esquecer. Consciente ou inconsciente, você vai precisar ajustar. Porque às vezes a gente pensa assim, mas eu não sabia. Se você for para São Paulo no dia da placa, que não é para você sair. Você sai do Rio, vai lá, você vai ser multado. Mas eu não sabia. Você vai ter que pagar. É lei. Então, assim, se a gente sabe, a gente corre menos risco. Então, às vezes, a gente prefere ficar na ignorância, mas a ignorância traz essa parcela também. A gente vai precisar dar conta da ignorância. Então, a gente erra bem menos com o manual na mão. Por mais que a gente e aí fica aquele conteúdo, mas agora eu já sei, mas eu errei, mas eu não devia ter falado. Não tem problema, só essa reflexão já é luz. Já saiu da sombra, já é luz. Então, vamos. Senhor Deus, Pai de infinito amor, infinita bondade, te agradecemos mais uma vez por estar conosco, pela bênção da vida, pela oportunidade dessa existência, por ter colocado nessa existência para nós o recanto da fraternidade, essa grande escola das nossas almas, com o concurso dos bons espíritos que nos ajudam, com conteúdos tão ricos, de uma forma tão cuidadosa, pois temos certeza que esses temas não param por aqui. Eles vão conosco durante o sono e temos e recebemos essa assistência. Porque nada é por acaso, Senhor. E para chegarmos neste ponto em nossa existência, muitos irmãos oraram para que estivéssemos aqui. Para que dessa vez fizéssemos escolhas diferentes, escolhas mais acertadas, buscando errar menos, buscando aprender as lições, buscando praticar estes ensinamentos em nossas vidas, buscando esse reajuste com a lei, neste grupo maravilhoso, que encontramos afinidade, onde os nossos corações se sentem à vontade, onde podemos confiar, onde somos respeitados, onde somos acolhidos pelo grupo dos desencarnados, mas também e principalmente pelo grupo de encarnados, Senhor. Te agradecemos imensamente por essa oportunidade, por este tema ter chegado hoje em nossas vidas, pela transformação que esses espíritos estão fazendo em nossas vidas. Agradecemos. Pedimos que abençoe todos os irmãos que torceram e torcem por nós. Àqueles que não desistem de nós, a nossa gratidão. E reafirmamos, Pai, o nosso compromisso contigo, em forma de retribuição, continuarmos servindo em Teu nome, criando elos, conexões com irmãos
desejosos de te reencontrar, Pai. Mais uma vez, obrigada. Que o Senhor esteja conosco, entre nós, e que todos tenhamos uma noite de descanso tranquilo e um bom dia de amanhã. Que assim seja, graças a Deus.